Olha, quem vê Gramado pela primeira vez pensa logo: nossa, parece um pedacinho da Suíça que se perdeu aqui no sul do Brasil. Mas essa perfeição toda, sabe? Ela não aconteceu por acaso. Não é um acidente da história, foi tudo planejado. A gente vai descobrir agora a verdade surpreendente por trás da cidade que é, talvez, a mais cenográfica de todo o país. Pois é, essa é a impressão que fica, né? Aquelas casinhas em estilo enxaimel, o cheirinho de chocolate flutuando no ar, o fondue quentinho nos restaurantes. Parece tudo tão autêntico. Mas e se quase nada disso for tão autêntico assim? E se tudo isso foi, na verdade, cuidadosamente criado para a gente sentir exatamente essa sensação? Vamos pegar o Lago Negro, por exemplo. É o cartão postal, né? A imagem que todo mundo conhece. Acontece que ele não tem nada de natural. É isso mesmo. O lago foi construído do zero, onde antes tinha acontecido um incêndio gigante, lá em 1942. E as árvores escuras que dão o nome para o lugar foram trazidas lá da Floresta Negra, na Alemanha, por um empreendedor local, só para completar o cenário. Incrível, né? E não para por aí, não. A história se repete com o símbolo floral da cidade. A gente chama a área de região das hortênsias, certo? Só que as hortênsias, elas são da Ásia. Pois é, quem trouxe e popularizou as flores foi um morador, lá nos anos 40. Pensa só, uma coisa que começou com uma única pessoa acabou virando a identidade visual de uma cidade inteira. E esse planejamento todo vai até nos detalhes que a gente nem percebe, como o trânsito. Já parou para pensar nisso? Não tem um único semáforo em Gramado. Nenhum. A cidade usa rotatórias para todo, para manter o trânsito mais tranquilo, mais fluido. É mais um detalhezinho sutil que ajuda a criar essa sensação de que se está num lugar diferente, longe daquela loucura das cidades grandes. Ok, mas para a gente entender como essa Europa brasileira foi construída, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Bem antes de chocolate, bem antes de hortênsia. Vamos ver quais são as raízes de verdade dessa terra. Olha, a história aqui é longa. Começa lá atrás com povos caçadores-coletores há milhares de anos. Depois chegaram os indígenas. E o nome Gramado? A origem é super simples. A colonização europeia mesmo só chegou no finzinho do século XIX e a cidade só virou cidade de verdade, independente, em 1954. E guarda essa data porque ela é super importante para a nossa história. Só que essa transformação de Gramado em um sucesso não foi um caminho reto, não. Longe disso. Antes de renascer das cinzas, a cidade teve um auge e depois uma queda. Uma crise tão, mas tão feia que quase fez Gramado desaparecer do mapa. Tudo começou a mudar com a chegada do trem. Foi a primeira grande virada da cidade. O trem trouxe os primeiros turistas, gente que vinha no verão fugindo do calor, buscando um clima mais fresco e a natureza. Nessa época, Gramado virou o lugar para passar o verão no Rio Grande do Sul. Só que moda é moda, né? E ela muda. Chegaram os anos 50 e o gosto do turista virou de cabeça para baixo. A nova febre era a praia. O litoral gaúcho bombou e a serra, coitada, Gramado foi ficando esquecida. Aí veio o segundo golpe, e esse foi quase fatal. Lembra do trem que deu vida para a cidade? Pois é, ele começou a perder espaço para os caminhões que assumiram o transporte de carga. O sistema todo quebrou e Gramado de repente perdeu sua principal artéria, sua conexão com o resto do mundo. A situação ficou desoladora. Imagina só, sem turistas e sem o trem, a economia simplesmente parou. Os hotéis, vazios, o comércio, de portas fechadas. O clima na cidade era de desânimo total, de derrota. Gramado estava realmente à beira do abismo. E é exatamente aqui, no fundo do poço, que a história tem uma virada espetacular. Porque em vez de se entregar, a comunidade decidiu lutar. O pessoal se juntou para reinventar a cidade. E o mais interessante, isso não veio de um plano de governo, de cima para baixo. Veio de uma onda de empreendedorismo que surgiu ali mesmo e que mudou o jogo completamente. O que eles fizeram, talvez até sem saber, foi seguir uma espécie de plano em 3 etapas. Primeiro passo: unir todo mundo, a comunidade inteira com um objetivo em comum. Segundo, criar atrações novas, coisas que só Gramado teria. E terceiro, que foi a grande sacada, dar um jeito dos turistas virem o ano todo, não só em uma estação.
Então, o primeiro passo foi tomar as rédeas da situação, com a emancipação política. Logo em seguida, eles criaram a Festa das Hortênsias. Esse evento foi fundamental. Ele trouxe de volta o orgulho dos moradores e, claro, chamou a atenção da mídia. E a imagem dos carros voltando para casa, cheios de hortênsias, virou a melhor propaganda possível. Era marketing espontâneo. E aqui a gente chega no coração da virada. Não foi um comitê do governo, foram pessoas, indivíduos, empreendedores com visão que criaram do nada as atrações que hoje são a cara da cidade. Pensa bem, o Leopoldo Rosenfelber, que fez o Lago Negro, o Jaime Prauer, que basicamente inaugurou o chocolate artesanal no Brasil, o Clécio Gobi, que fez todo mundo se apaixonar por fondue, e a família Rapper, que de uma casa de bonecas criou o Minimundo. É uma história de gente. Ok, as atrações eram ótimas, mas ainda tinha um problema sério: a sazonalidade. O inverno era incrível, bombava, mas o resto do ano, principalmente o final do ano, era um deserto. E a solução para isso foi simplesmente genial. Em vez de esperar o turista aparecer, eles decidiram criar o motivo para ele vir. E como? Com eventos gigantescos, que se tornaram maiores que a própria cidade. Primeiro, eles criaram o Festival de Cinema, em 73. Isso colocou Gramado no mapa da cultura e resolveu o inverno. Mas a verdadeira virada de chave foi o Natal Luz. A ideia veio em 86 de um empresário que se inspirou numa viagem para a Disney. A comunidade inteira abraçou a ideia. E um evento que nasceu só para tapar um buraco no calendário virou, simplesmente, uma das maiores atrações turísticas do Brasil inteiro. E hoje, décadas depois daquela crise toda, o resultado dessa reinvenção é, bom, vamos dizer que é impressionante. Vamos dar uma olhada nos números para entender a dimensão disso. Olha só, hoje, Gramado tem uns 40 mil moradores e se prepara para receber 8 milhões de turistas por ano. Fazendo a conta, dá tipo 200 visitantes para cada morador. É muita gente. E claro, onde tem sucesso, tem oportunidade. Resultado, muita gente está se mudando para lá. A população cresceu quase 25% em pouco mais de 10 anos. Para padrões brasileiros, isso é um ritmo de crescimento enorme. E o motor disso tudo, a economia do turismo, claro. E o impacto no bolso, o impacto financeiro, é gigantesco. O turismo injeta mais de 1,5 bilhão de reais por ano na economia da cidade. 1,5 bilhão. É um número que mostra a força daquela virada que começou lá atrás, nos anos 50. E só para não ter nenhuma dúvida do tamanho disso tudo, 86%. 86% de toda a riqueza que a cidade produz vem do turismo. É a prova final de que essa economia foi literalmente inventada do zero pelos seus próprios moradores. Essa história toda, que é incrível, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, pensando no futuro. Depois de tanto trabalho para atrair todo mundo, o novo desafio de Gramado agora é justamente lidar com o peso do próprio sucesso. E isso levanta uma pergunta bem interessante, né? Será que é possível uma cidade ter sucesso demais?